Saudações! Estou aqui para compartilhar mais um relato de experiência com lucidez extracorpórea e algumas considerações a respeito. Eu estou um pouquinho mais maquiado agora que eu vi, porque eu acabei de gravar um vídeo vestido de pirata, mas é coisa pouca. E eu não fiz live ontem, na terça-feira, porque estamos sem internet aqui direito. Cortaram o fio na rua e eu estou com a internet agora porque pegamos um cabo, descemos 2 andares, uma gentileza nos concedida para que tenhamos internet aqui antes de viajar amanhã, na quinta-feira, bem cedo. Vamos sair daqui 5h30 da manhã, por garantia, no dia 27. Hoje é dia 26, esse vídeo está indo ao ar dia 28, sendo publicado dia 28. Não vai mais ao ar, né? Agora é tudo cabo. Então, eu estou conseguindo postar este vídeo por causa disso. Mas a internet aqui só neste cabo fornecido e não dá para fazer live porque o Wi-Fi não está funcionando. Eu poderia até ter colocado crédito no celular para fazer, só que eu já tentei fazer isso e não funciona. Fica muito pesado, cai, trava, e aí eu preferi não fazer. Estou vendo ali, o dragãozinho está escondido. Agora sim. E então, esse carnaval tem este vídeo agora. Não vai ter live na terça-feira por causa do carnaval. E na semana que vem eu devo deixar algum vídeo dos que eu estava reservando apenas para quem fazia uma contribuição via Pix, né? Para apoiar o canal aqui. Na época em que eu mantinha 2 vídeos por semana, mais um extra para essas pessoas. E agora eu substituí esses vídeos que eram fechados para todo mundo ter acesso, né? Fazendo a live, que é uma mistura dessa interação com o vídeo de perguntas e respostas, que acaba virando um vídeo de perguntas e respostas. Eu vou liberar esses vídeos todos ainda, eu só preciso organizar, ver direitinho os temas ali, o que eu falei, porque uma coisa é falar para pouca gente, outra coisa é falar para muita gente sem saber quem são essas pessoas. Então eu tenho que dar uma filtrada só, mas eu vou escolher pelo menos um para deixar programado para a semana que vem. 1 ou 2 talvez eu faça para quarta-feira, alguma coisa assim. De qualquer forma, vamos ao relato de hoje. Ele é um relato forte. Eu senti uma coisa bem diferente, não tão diferente, mas com características bem específicas, e acho que tem uma informação bacana no meio. Porém, ele é um pouco pesado em alguma parte, mas eu vou fazer isso aqui com a mão, e aí eu falo, né, quando for ficar talvez demais para algumas pessoas, e aí escuta quem achar que deve. Não acho que é alguma coisa terrível, não, mas pode desagradar, ser incômodo escutar, mesmo que para mim tenha sido só algo que precisava ser. Ele é do dia 22 de fevereiro de 2025, então é de pouquíssimos dias atrás, foi no sábado, né? Eu fiz muitos trabalhos no sábado, 2 trabalhos, o dia inteiro fora, não consegui escrever, eu fui escrever isso, se eu não me engano foi ontem. Eu espero não ter perdido tantos detalhes, mas foi o que deu para fazer. Então é do dia 22 de fevereiro de 2025. Eu estava num contexto de festa em algum lugar, na verdade parecia uma coisa de festa geral. Tinha uma casa como base, mas eu estava fora com amigos, fora da casa, e havia aquele senso de outras casas em festa também ao redor, ou aquela sendo a casa principal e as outras como uma extensão, como se fosse um festival talvez, não sei, eu não estava lúcido neste momento. Então passou o meu amor por mim. Eu estava sentado no chão e ela passou, encostada numa parede de outra casa, né? E ela veio pela área aberta, passou
E eu levantei, sobressaltado, tinha uns amigos perto, e ela estava com o cabelo preto, e mesmo de costas, com o cabelo preto, porque nos últimos anos era vermelho que ela pintava. Eu falei com alguém que estava do meu lado, é ela. E eu quis ir atrás, mas eu parei. A lucidez aumentou ali naquele momento, porque eu lembrei, obviamente. Quer dizer, não obviamente, porque eu poderia não ter lembrado, mas eu lembrei de tudo que aconteceu. E eu fiquei parado. Eu vi ela cumprimentando algumas pessoas e eu fiquei parado, sem saber se eu devia chegar perto dela. E ela se virou, eu vi o rosto dela, que não era o rosto dela, estava diferente, mais arredondado, a pele era morena, ela era bem clara, e o rosto definitivamente não era o dela, mas era ela. Sabe, a energia, quando você sabe que é, e eu me emocionei. Quando alguma pessoa toma a forma de outra, se você faz uma leitura, você percebe que não é. E o mesmo acontece do contrário, quando a pessoa já está com outra forma. Se você prestar atenção, você sabe que é. E aí ela pode estar com essa outra forma por vários motivos. Um dos motivos de eu não me aproximar dela é por achar que ela já está em outra vida. E essa outra aparência pode ser uma mistura de quem ela já é, mesmo que seja criança, com a versão adulta dela, de agora. Ou poderia ser uma preparação de como ela seria adulta. Tem muita coisa aqui. Eu não sei se ela já renasceu, não tenho certeza. Me disseram que sim, ela mesma não disse. Eu já estive com ela em alguns momentos que ela mudava de tamanho, por isso eu suspeito. Algumas pessoas já me disseram que ela tinha renascido, mas aí eu tenho só que considerar. E mesmo que ela tenha renascido, ela pode ter ainda um formato adulto fora do corpo, por ela ter por volta de 6 anos atualmente, se a informação for correta. Fora isso, ali fora do tempo, espaço, né, é um mundo tetradimensional. Então, poderia ser ela pós o acidente, mas no momento antes de renascer. Os momentos ali são meio difíceis de mapear. No geral, há um respeito cronológico, no geral, mas não necessariamente. O importante é, aconteceu, sinto que foi bem real, então levem bastante consideração que tenha sido ela, mas certeza eu não tenho. O que eu tenho de certeza é que eu passei por essa experiência. E como isso me toca, o que isso levanta em mim. São essas questões que eu acho que são as mais importantes para todo mundo analisar. O meu pirata, né, que eu interpreto, Onyx, costuma dizer com frequência que a beleza da mentira é que ela nos faz sentir de verdade. E eu acho que tem muito isso. Ou a beleza da mentira é que ela revela muitas verdades. Há umas variações dessa fala dele dependendo de com quem ele está conversando. E vem dessa observação minha da vida de que isso aqui tudo é uma ilusão também. Não é desmerecendo a realidade. É uma realidade necessária. Mas não é a maior realidade. E mesmo assim, a gente vivencia questões importantes e aqui eu me emocionei. Ela veio em minha direção e a primeira coisa que eu perguntei foi se ela tinha me perdoado pelas escolhas que eu fiz. De lutar para permanecer no plano físico limitado da matéria. E esse é um ponto por quê? Porque as pessoas podem dizer, não, mas se ela te ama, claro que ela quer que você fique aqui. Então, existem perspectivas e perspectivas, tá? Quando você está lá, retirado esse véu, né, de não saber de uma realidade maior, essa realidade aqui se torna menor. Se torna um lugarzinho. E quem está de fora entende isso e tem essa perspectiva de que estaria tudo bem eu sair
para ir ficar com ela ou a gente seguir juntos, né? Porque em algum momento eu vou sair, seja como for. Pessoas vão sofrer, seja como for. Então, sim, parte dela queria que fosse neste momento que nós continuássemos juntos. E partir de mim também, tá? Só para deixar bem claro. Porém, eu prossegui porque, ou lutei, né? Luto para prosseguir, porque eu senti que não era o melhor para nós, em termos de aprendizado, que é necessário essa aprovação. Então, permaneci. E, fora isso, não apenas permaneci, como eu resolvi não fechar meu coração para o sentir em relação a outras pessoas. E isso também é uma questão. E é uma questão minha, talvez. Outras pessoas não precisam passar por isso, tá? Mas eu senti que eu ia me tornar muito, muito, muito amargo, fechado. Já é difícil agora, mesmo com essa abertura. Sem isso, eu acho que seria impossível. E ela disse: eu te olhei por um bom tempo. Fiquei com raiva, sim, mas em algum momento passou. E essa raiva também é meio natural, tá? O sentimento, ele vem. Ele não tem que nos definir. Ele nos faz sentir e o que a gente faz com isso? E eu também senti raiva. Raiva de tudo, da vida. Poxa, a gente sempre foi tão honesto com a vida, né? Eu confiei tanto na vida de que se eu fosse esforçado, se eu fosse honesto com o que eu sentia, com os trabalhos que eu desenvolvia, sempre fazendo muito além da minha capacidade, doando aos outros, a vida em algum momento nos compensaria e nos ajudaria a realizar nossos sonhos, né? Futuros. Então, raiva está ali entre um dos sentimentos de luto. E a pessoa que vai também tem, tá? Ela perde todo mundo aqui. A gente perde só ela, né? A pessoa se afasta de todos. E eu olhava para ela e pensei: caramba, como eu a amo. E eu acho que eu tenho lutado tanto para suportar a nossa separação, que parte disso é suprimir o sentimento quando eu tenho alguma lembrança e começa a doer muito por pensar nela, né, lembrar de tudo, eu mudo o foco, eu vou só até onde eu consigo. E eu acho que esse mudar o foco é, querendo ou não, suprimir um pouco, né, de me permitir sentir plenamente. E eu falei, repeti para mim algumas vezes, como eu a amo. Tudo aflora, né? E ela me abraçou. Ela deve ter lido esse sentimento meu, esse pensamento, e eu a apertei em mim e chorei muito. E pensei, vou acordar. Mas eu não acordei de imediato, não. Mas foi necessário esse deixar, sabe? Relaxar e me entregar a esse sentir, exatamente porque eu sei que eu seguro muito. E era um momento em que eu não queria segurar, independentemente se eu acordasse ou não. E ficamos assim um bom tempo, tá? Alguns minutos, eu só aceitando um colo naquele abraço e me sentindo em casa. E aí sim eu acordei. Eu acordei, permaneci na cama algum tempo processando isso. Agora eu não lembro se eu levantei, já que foi há muitos 4, 5 dias atrás, mas eu fiquei algum tempo acordado e depois eu consegui relaxar, dormir de novo. Eu não lembro se eu saí imediatamente já para minha casa, né? Mesmo estando no apartamento, eu me vi na minha casa. E aí eu não sei se foi imediatamente depois ou se teve algum sonho, alguma coisa no meio. Mas foi um segundo momento no qual eu acordei não, né? Eu me vi na minha casa e eu saltei para o quintal
E a Marina estava comigo, só que aí eu já estava menos lúcido. Eu flertava com o estar lúcido, mas não completamente. E até me perguntei se era a Marina mesmo, enquanto nos movimentávamos e íamos em direção à rua, mas eu achei que daria para avaliar melhor lá, um pouco mais depois. E ao sair pelo portão, acho que mudamos de dimensão, frequência. Tudo soltava faísca como madeira sendo queimada e o vento levando aquelas fagulhas. Tudo que eu digo é as pontas das árvores, as quinas das construções das casas, o contorno de tudo, assim, o poste, tudo soltava essa faísca de fogo mesmo. Era tudo ficou mais escuro, turvo e iluminado por esse fogo apagado, mas não completamente, que voava. E eu perguntei para a Marina se ela estava vendo aquilo, e eu cheguei a falar: que lindo! A Nix quer sair, ela está aqui, eu fechei a porta. Dá um oi pro pessoal. Oi pessoal, eu quero ir para fora. Voltei. Para ser mais exato, eu perguntei: chega a ser bonito. Você está vendo? Só que a tal Marina sumiu, acho que não era ela. E eu lembrei daquele filme do Constantine com o Keanu Reeves, em um momento em que ele vai para um plano espiritual lá, ele mergulha, só que lá era tudo devastado, parecia meio pós-apocalíptico, tinha umas criaturas lá terríveis, mas havia essas fagulhas, lembra um pouco. E a minha lucidez aumentou ali, assim, completamente, não completamente, por quê? Sempre digo aqui, né, que acordados estamos com 10%, entre 10% e 20% de lucidez. Às vezes cai para menos, quando a pessoa perde a razão mesmo, dependendo de um contexto, ela quase surta, né? Mas, fora do corpo, para que seja uma projeção lúcida, pelo menos entre 10% e 20% da nossa capacidade. Porém, lá fora é mais fácil ficar mais lúcido. E aí eu coloco aí uns 30%, 40%, fiquei bem lúcido, mas ainda vou ficar mais nessa experiência. E não tinha ninguém na rua. Eu percebi que não era um lugar bom, me perguntei o que fazer e eu senti meus movimentos pesados. Eu não sei se ficou pesado exatamente ali, ou se já estava antes e eu não tinha feito a leitura, aquilo para saber se tinha algum parasita em mim, né? E lá estava ele, grudado e plugado. Eu levei a mão atrás para tentar tirar, mas ele lutava para ficar. Era como se ele estivesse o plug estivesse sob a pele. Imagine que sob a minha pele ou camisa, né, tivesse um ímã de baixo e um outro ímã por cima. Então, quando eu andava, eu sentia mover algo dentro, sob a pele, e o de fora acompanhava. Entenderam a sensação? E eu não conseguia segurar para puxar, porque ele ficava se movendo de um lado para o outro, e eu pensei, eu vou, já que eu não consigo enfiar a mão ali, né, como eu costumo fazer para tirar realmente, eu vou segurar no volume maior ali que tinha, né, vou buscando, e vou puxar para frente, que é o que eu costumo fazer. Até aí, novidade nenhuma. Tenho centenas de relatos assim. Eu atraio mesmo. Para quem está chegando agora, isso tem muito a ver com o excesso de ectoplasma. Essa noite mesmo, tirei um monte de ectoplasma da boca. Cheguei a perguntar hoje, né, que é dia 26, tive uma experiência com uma lucidez. Cheguei a perguntar para a pessoa, depois eu comento sobre isso no final. Porque foi um momento curto de lucidez, não sei se eu vou fazer um relato sobre. E aí eu fiz isso de puxar a maior parte, e fui puxando e puxando, descendo a rua. Primeiro eu vou me livrar dessa coisa, ou
né, em confrontá-la, entender o que está acontecendo, e depois eu decido o que fazer. Porém, em algum momento, parou de sair das minhas costas como se transferisse eu. Não é que eu empurrei para começar a sair da minha boca como o excesso de ectoplasma. Eu acho que esses seres, eles se emaranham no ectoplasma. É uma forma deles se fixarem. Então, sim, é um certo tipo de mediunidade, né? Já vi coisas similares. Os médiums de manifestação geralmente produzem ectoplasma em excesso. E eu comecei a puxar saindo da minha boca. Dali em diante. E daqui vai ficar tão horrível quanto interessante. Eu adianto mesmo que eu fiquei tranquilo, mas quando eu achar aqui que for ficar pesado demais, assim, para algumas pessoas mais sensíveis, eu levanto a mão, tá quase. Não precisaram escutar essa parte que pode ser meio ruim. Mas não chega a ser uma novidade, não. Já tive outras experiências com isso que eu vou relatar, mas não no contexto. O contexto que se transformou. Por quê? Porque à medida que eu desci a rua e cheguei perto da esquina, um homem apareceu ao meu lado e assim que ele chegou, a realidade deixou de chamuscar. Mudou. Limpou. Virou uma noite comum ali na minha rua. Não tão comum. Tinha outras pessoas? Tinha outras pessoas. Era como se tivéssemos realmente mudado de dimensão, mas era o mesmo lugar, como se fosse outra frequência daquele lugar. E a minha lucidez ficou, sei lá, 80%, chegou muito próximo a 90% do máximo das lucidezes, dos momentos de lucidez que eu já tive. Muito, 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 assim, absurdo. Absurdo a sensação de estar ali, da presença, de percepção de tudo, de enxergar, de sentir vento, até assim, pequenas umidades na mão, entendem? Assim, é muito, é tudo, assim, é muito, muito nítido. Aumentou bastante. E ele colocou a mão no meu ombro e disse: ali é o melhor lugar para você vomitar. Ele vestia roupas comuns, tá? Roupas comuns mesmo. A maioria das pessoas ali que eu vou falar estava com calças normais, algumas jeans, camisas, blusas, roupas muito comuns, nada de batas. Tinha muita gente ali que era amparador, uma equipe de amparadores, mas nenhum com roupas brancas, túnicas, nada disso. Roupas bem comuns. E eu falei, eu quis falar que não era vômito, e sim um ser emaranhado no meu ectoplasma, provavelmente. Mas falar com a boca cheia, né? Como que eu falo? Era como se eu estivesse tirando uma corda, tá? Uma corda bem grossa, assim, com alguns nódulos. Eu olhei para frente, onde ele mostrou, e tinha muita gente ajoelhada diante de muita gente em pé. As pessoas ajoelhadas fazendo o que eu fazia, tirando, colocando coisa para fora. Havia alguns lugares vazios de pessoas ajoelhadas, uns 2 ou 3. Eram muitos, tá? Umas 30 pessoas mais ou menos. Ou 30 duplas, né? De pessoas em pé com pessoas ajoelhadas. A sensação de uma força-tarefa ali ajudando nesse processo era perceptível. E o cara me encaminhou para um lugar desse, onde tinha só uma senhorinha esperando. E aqui pode ser uma parte um pouco repugnante, tá? Eu vou ficar com a mão, caso você queira tirar o áudio aí, depois você volta e eu resumo de uma forma menos detalhada. Eu nem vou detalhar tanto, só que eu quero comentar um aspecto interessante para mostrar que aquele lugar ali era para isso. Então, eu vi que no chão tinha uma mancha de sangue, sabe aquele borrão assim de não limpar? É como se, na minha percepção, a coisa era tirada
e eles emanavam energia ali, alguma coisa, e ela se dissolvia e ficava o chão marcado, o chão estava marcado, com manchas, não era poça, mas era mancha no asfalto mesmo, no chão. E todas as pessoas estavam tirando algo orgânico da boca, como eu, porque eu falei corda, mas era como se fosse carne, e coberta de sangue, suja de sangue, sujava as mãos, aquela coisa de... é meio repugnante, angustiante, mas não é a primeira vez que isso me acontece não, tá? E, bom, era isso, não era uma coisa disforme não, eu me ajoelhei diante... acho que agora tá bom. Eu me ajoelhei diante dessa senhorinha, que devia ter 1,20 m, era bem baixa mesmo, ela era muito baixa, não era uma anã, era uma mulher, em proporções 1,30 m talvez. Não, eu sou bem alto, né? Mas acho que é isso. Que era 1,40 m no máximo. Ela era bem baixa. Mais idosa. Aí eu falo das roupas aqui, comuns. E eu me ajoelhei achando que ela ia me ajudar, né? Com tipo um passe. Mas eu continuei puxando aquilo, olhando de lado, né? Era muita gente, ó, olhava. E veio outra mulher falar com a que estava me amparando na minha cabeça. E eu quis falar, presta atenção aqui, moça. Escrevi, presta atenção, senhora, eu quero lidar com isso aqui diretamente. Pelo menos me ajuda a não acordar. E ela me olhou, interrompendo a fala com a outra. A conversa com a outra parecia a continuação de alguma coisa que elas estavam falando antes, com frases que não faziam tanto sentido para mim, como, por exemplo, não acredito que ele fez isso. E a outra dizendo, fez e agora isso muda tudo. Não era de alguém assim, um terceiro. Sabe quando você vai ser atendido e as pessoas têm uma conversa paralela? Mas voltando para mim, talvez percebendo o meu pedido de presta atenção aqui, minha senhora. Ela disse, tá quase, só mais um puxão. Por quê? Porque realmente vai ficando mais fino, você sente que tá acabando. E ela falou só mais um puxão, e eu dei mais uns 4 ou 5. Puxava, e puxões assim de puxar. Às vezes eu estava ajoelhado num joelho só, eu pisava no negócio e puxava para ver se saía mais um tanto, sabe? E eu acordei. Eu acordei antes de sentir o último destravamento e poder conversar com a mulher, falar, o que é isso? Me explica, por favor. Eu realmente quero entender melhor de uma fonte que eu posso levar em mais consideração, porque ali a minha leitura foi bem de... eles estavam ali numa força-tarefa de amparo. E aí eu não sei se era só me livrar disso, se era energia ectoplásmica com outros seres parasitas, se era algo ruim em mim, a minha energia, né, ectoplásmica, envolta em alguma enfermidade, por exemplo, eu tirando, e era um processo de autocura, ou até patrocinado, né, ajudado ali. Não sei porque eu acordei, era 4 horas da madrugada. E talvez também fosse para os seres parasitas, né? O amparo não fosse para mim. Eu tirava e eles ficavam ali, e esse dissolver que eu falei da coisa, talvez fosse uma separação e mudar a frequência daquele ser, né? Para algum lugar de cuidado, tratamento, não sei dizer. E parecia uma coisa bem corriqueira para eles, normal, de rotina, e eles estavam ali pelo menos para dar um incentivo do tipo, vai lá, isso aí. Então essa é a experiência que eu deixo para vocês. É um tanto desagradável, mas esses desagradáveis são importantes, são limpezas, processos. Estamos, querendo ou não, em uma dimensão densa. E o tempo inteiro, mesmo que a gente se limpe, se purifique. Eu falo sempre, vá para o alto de uma montanha, ficar debaixo de uma cachoeira meditando, e se limpe, fique tinindo vibracionalmente.
mas você volta para o contexto aqui, é uma piscina, quase que uma piscina de gelatina, né? E a gente fica impregnado e a gente puxa essa energia para dentro. Muita coisa muda nosso corpo e é uma constante necessidade de limpeza e manutenção. Eu só quero ter mais oportunidades de conversar mais com esses amparadores. Mas a minha postura ali foi muito de, tá, vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer aqui, como um paciente que vai no hospital e tem que fazer o que tem que fazer. Bom, deixe seus comentários. Assim que possível, eu vou ficar bem desligado de internet um bom tempo, o máximo que eu puder, porque vai ser uma semana que eu vou tirar de férias, que vai valer como férias de ano, né? A última vez que eu tirei uma semana foi em janeiro de 2024. Agora eu deixei para um pouco mais depois, para fevereiro, março de 2025. Vou tentar descansar e renovar as forças para encarar mais um ano e pretendo voltar me dedicar mais ao canal aqui, de fazer eu estou há muito tempo querendo fazer uma leitura, escrever, né, fazer um arquivo com todos os vídeos que eu tenho falando sobre o quê? Porque tem muito vídeo com muita informação importante lá do início e tem muita gente entrando agora e acompanhando agora. Seria legal quando as pessoas me perguntam sobre um tema que eu já falei, eu ter o vídeo certo, até para eu mesmo escutar lá, para saber se eu ainda concordo, porque tem algumas coisas que eu vou mudando, tá? Eu quero até falar disso depois, porque o grupo do WhatsApp que existe, eu vou deixar na descrição do vídeo, tem o link ali para você entrar, solicitar, o Renato vai permitir a sua entrada, provavelmente antes de mim, mas ali a gente mantém muitas conversas, e tem uma conversa interessante que aconteceu esses dias, entre a Elisete, a Janaína, a Ellie também, e que é Larissa, acho que sim. E essa conversa com a Elisete me fez parar para pensar sobre a minha postura em relação a descrença. Eu sou muito cético, né? Muito mesmo. Eu sempre quero corroborar, eu quero lembrar de não acreditarmos em tudo e considerar tudo. Só que o quanto isso me trava ou não, o quanto isso me fecha para experiências ou não. E aí eu estou processando essas informações, mas é um assunto delicado sim, porque não é apenas uma validação. Eu tenho uma experiência com a minha irmã que para mim validou a experiência fora do corpo. Eu sei que existe, para mim. Mas estar fora do corpo não quer dizer que tudo que acontece ali é verídico, ou melhor, é uma realidade que afeta a todos. Pode ser uma realidade individual, uma realidade induzida. Tem muitas questões em cima disso. E eu sempre tenho essa cautela, mas talvez seja demais. Vou falar sobre isso futuramente, seja como for. Muito obrigado por sua atenção. Vamos nos vendo aí na medida do possível. Eu vou respondendo o que der, mas certo mesmo é que eu volto dia 9, que é um domingo, né? Na verdade, eu chego aqui sábado à noite, aí domingo provavelmente eu vou organizar muita coisa que tem para organizar e eu volto ativa mesmo dia 10 de março, tá bom? Hasta!